Ação pessoal. Senhor presidente, nobres colegas, eu recebi na reunião de hoje, outros colegas também aqui já se posicionaram com relação às precárias situações da rua Cambuquira. De acordo com a Secretaria de Obras, a notícia lá para os moradores não é das mais tranquilizadoras, não. Nós perguntamos aqui se a atual administração tem algum projeto, né, para melhorias na parte da rua Cambuquira, onde a situação realmente está precária. E, de acordo com o engenheiro Alfredo Lopes Lage Filho, não sei se é engenheiro, mas é o secretário adjunto de Projetos e Obras Públicas, ele falou que não. Devido à grande declividade do trecho, as soluções são extremamente limitadas, não sendo viável a pavimentação de pista de rolamento, devido à dificuldade de execução do serviço e o grande perigo da utilização de tal trecho por veículos. Portanto, resta apenas a alternativa da construção de um escadão no trecho citado como única forma de acesso. Outra solução seria a desapropriação dos imóveis de frente ao trecho, evitando assim a construção de novas moradias no local. Então, obra lá, pelo menos por enquanto, não tem nada previsto. Já a senhora Maria Laura Matoli diz aqui que a rua Cambuquira faz parte do loteamento Chácara Alvorada, aprovado em 83, local de difícil acesso, não possui características que permitam a execução de via para trânsito de veículos em conformidade com parâmetros técnicos. Então, segundo ela, nos últimos anos, algumas casas foram construídas mesmo não existindo um acesso adequado, já que uma parte da via está bastante precária. Então, é algo assim que a gente fica preocupado, porque tem pessoas morando lá. Nós mostramos aqui fotos, né, da outra vez que o nosso requerimento foi votado e aprovado. Vamos continuar insistindo aí, né, vereador Joaquim, porque a população pede, né, pastor Valdir, providências. Nós estamos aqui para defender a comunidade como um todo. Então, esperamos que alguém se sensibilize com essa gente que mora lá na rua Cambuquira, que casas foram construídas e hoje as pessoas, mesmo para chegar a pé, já está difícil. Aliás, a região leste como um todo é uma região que vem carecendo de uma atenção especial. Muitas pessoas têm nos procurado aqui, pedindo providências e mais providências. Eu até sugiro que aquele cidadão que é administrador tem a Regional Leste, né, ande mais um pouco por lá, não sei o nome dele não, mas que ele possa também, nós estamos aqui para isso mesmo, para ouvir a população, mas ele poderia também ser um elo, né, de ligação da comunidade com a atual administração. Senão não tem nem razão de existir ocupante de um cargo como esse, já que, né, a gente não está vendo benefício em prol da população. Como diz sempre o vereador Paulo Eustáquio, né, cabido de emprego chega, né? E outro assunto que eu queria abordar aqui, nobres colegas, nós estamos aí em 2014. Já vi vários colegas aqui comentando, é quase que diária a procura de vereadores, médicos, para conseguir uma vaga ou no Santa Lúcia ou na Santa Casa. Pessoas lá na Policlínica, né? Domingo mesmo tinha um senhor lá, 50 e poucos anos de idade. Quase que eu liguei para o vereador Joaquim, né, que sempre está aí conseguindo as coisas nesse setor de saúde, né? Mas aí consegui falar com algumas pessoas, porque é o seguinte, quando surge um caso desse, a gente tem que correr de todo lado, porque a gente fica com o coração partido, né, doutor Zé Maria, de ver um nosso semelhante lá correndo risco de vida.
E aí eu ligo para o doutor A1, olha, isso aí, Antônio Carlos, é para Santa Casa, nosso hospital aqui já está lotado. Você liga para Santa Casa para achar alguém, olha, é difícil. Achar uma pessoa da Santa Casa que possa, pelo menos, te dar uma atenção, para você dar uma resposta para a família, pode existir. E a gente fica pensando, né? A cidade cresceu, a população nos últimos anos aumentou de forma impressionante, e a Santa Casa é a mesma, o Santa Lúcia cresce um pouquinho, melhora um pouco, procura atender. O doutor A1, eu quero fazer justiça aqui, pelo menos ele atende o telefonema da gente. Esse é um detalhe. Pode às vezes até, não tem, hoje está muito lotado e tal, às vezes ele está até viajando, né? E dá uma atenção. Não é porque a gente é vereador, não. Eu acho que isso aí é uma coisa que as pessoas estão no desespero, procurando alguém para resolver o problema. Então, eu acredito, né? Tenho certeza comigo que a gente tem que lutar, batalhar para aumentar o número de vagas em Poços de Caldas. E aí, ao mesmo tempo, eu pergunto, vereador Rogério, cadê a UPA? O que está acontecendo que a UPA não entra em funcionamento, gente? Será que vai ser inaugurado agora, vai entrar em funcionamento agora dia 30? Aproveitar a vinda da nossa chefe, da presidente da República, aí, a nossa presidente Dilma Rousseff? Porque, olha, já estamos em maio. São algumas novelas que vão enrolando, né, no sistema de saúde, que realmente preocupa. Assim como os nossos pontos turísticos, vereador Rogério. Nós já fizemos aqui audiência pública, o senhor também já foi autor, e a gente não vê nada. Tem lá uma reforma lá no Country Club, tá? A gente passa lá todo dia, passos de tartaruga, porque segundo consta, a empreiteira que faz a obra não está recebendo de acordo com a mesma velocidade que deveria receber para concluir uma obra que não é tão gigantesca assim, né? No mais, eu queria continuar lamentando o aumento de andarilhos e moradores de rua. Mas isso aqui é perder tempo, né? Porque a política atual é que as pessoas têm direito de ficar na rua. Fazer o quê, né? A gente não pode fazer nada, né? É assim que a dona Lúcia entende, fazer o quê? Tem que ter paciência, torcer para que eles possam encontrar um melhor caminho um dia. Muito obrigado. Obrigado, vereador Antônio Carlos. Com a palavra, o vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, nobres colegas, o que me traz hoje aqui essa tribuna são dois assuntos importantes. Um deles é comentar a resposta do pedido de informações sobre a questão do neurologista no nosso município. Muito bem elaborada a resposta, anexaram aqui todos os editais aqui, né, pedindo para que algum médico se habilitasse a prestar esse serviço para o município. Mas isso não é suficiente. Doutora Regina, doutor Rogério, doutor Zé Maria, que estão na área de saúde, a saúde não espera. Fui procurado essa semana ainda por um pedreiro, um senhor, pai de família, que tem que colocar o sustento ali para os seus filhos, e depois de lá dos seus 50 anos, começou a ter ataques epiléticos, doutor Zé Maria. Acredito que isso deve ser normal, não sei, e ele está impossibilitado de trabalhar, e não tem um neurologista para atender. Na resposta aqui diz que caso a situação seja de urgência, correndo risco de morte, né, doutora Regina, como a senhora corrigiu agora, que ele seja encaminhado ao pronto atendimento. Mas um exame, uma consulta com especialista em neurologia, pelo jeito ainda está longe de se resolver, e essa situação se estende há mais de ano. A culpa não é da prefeitura, não é da secretária, pode talvez até não ser, mas a responsabilidade direta é dela, é da equipe da secretaria, e algo precisa ser feito. Eu não sei o que pode ser feito, mas algo precisa ser feito. Esse buraco, essa falha precisa ser solucionada e rápido. Agora também, nobres colegas, eu queria
registrar aqui até para fazer justiça, doutor Rogério, essa semana eu fui até a Secretaria de Planejamento. Criei coragem, vereador Joaquim, depois de 1 ano e meio sem colocar o pé naquele departamento, liguei, agendei um horário com o secretário. Quando cheguei no horário marcado, ele já estava me esperando, me atendeu antecipadamente. Quando expus o problema, chamou toda a sua equipe para auxiliar, viu o que podia ser feito. Não sei nem se vai resolver o caso que eu levei para ele, mas o trato foi completamente diferente. O trato foi o verdadeiro, o necessário ali, com todo o respeito e o carinho que um secretário deve a um vereador e que o vereador deve a um secretário. Então, fiquei extremamente feliz com a abertura, com o atendimento, com o empenho do secretário Edalmo Porto, que não mediu esforço, pelo menos para me atender. Era nítido, às vezes, a falta do conhecimento técnico sobre o caso que estava sendo tratado. Mas ele não se apertou, vereador, mas chamou a equipe técnica e buscou ali, pelo menos propôs um estudo. E não parou por ali. Expôs, até de forma interessada, as intenções de mudança naquela secretaria, de mudança de espaço, de mudança de ideia, pedindo sugestões. Tiago, você que conhece desse assunto, você já viu em outro lugar, o que você sugere? Você acha que assim dá certo? Você acha que assim funciona? Você me traz ideias, você me ajuda com isso, você me ajuda com aquilo. Então, vereador Rogério, foi um tratamento assim completamente diferente, um tratamento digno, não é de um vereador não, digno de um pós-caldense, que merece no mínimo ser bem recebido, qualquer porta que ele bate no serviço público. Agora, ao mesmo tempo, vereador Lical, eu saí de lá feliz por ter novamente me sentir bem, me sentir em casa, me sentir à vontade numa secretaria pública. Ao mesmo tempo, saí pensando, quanto tempo que nós perdemos nessa cidade até que isso fosse resolvido? 1 ano e meio de reclamação. Quantas empresas, vereador Pastor Valdir Sementilli, não optaram por outras cidades e não se instalaram em postos? Isso não fui eu e não foi 1 nem 2 vereadores que relataram, foram vários vereadores que tinham aqui incansáveis casos para demonstrar aqui dessa tribuna. Quantas construções já poderiam estar avançadas, gerando emprego, gerando renda, mantendo o mercado da construção civil aquecido, que estão parados até hoje por esta morosidade? Nós ficamos 1 ano e meio, vereador Paulo Eustáquio, com a nossa cidade congelada em função dessa pessoa que, eu não sei por que motivos, insistia em ser mantida no cargo. O astral da secretaria hoje é outro. Os servidores trabalham de forma diferente, podendo participar, podendo opinar, podendo ajudar o trabalho do secretário. Eu lamento que demoraram 1 ano e meio para enxergar essa falha. Mas encerro as minhas palavras demonstrando a minha felicidade. Vereador Flávio, que é líder do prefeito, vereador Paulo Tadeu, presidente dessa casa, que espero realmente, como já desejei boa sorte ao secretário, que ele continue nesse caminho, com a sua humildade e com a sua boa vontade de fazer o certo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Tiago Cavelanha. Com a palavra, vereador Rogério Andrade. Senhor presidente, nobres colegas, o Tiago tocou num assunto aí que é realmente importante. Quem sabe agora a gente consegue dar um up na área de construção civil em Poços de Caldas, que estava todo mundo reclamando. Você saía na rua, eram reclamações todos os dias, eu fui um dos que fui lá reclamar, então eu espero que a gente faça isso. O Antônio Carlos falou sobre vaga, é uma coisa que preocupa a gente há muito tempo, Antônio Carlos, lembra?
A UPA, você falou da UPA, lembra que você foi contra, eu fui contra, a Regina foi contra. O local, está lá o problema. Por que não se abre a UPA? Problema estrutural. O local, lá teve uma chuva aí, choveu pouco esse ano, mas um dia que teve chuva lá, teve 1 metro de água dentro da UPA. E aí? Como que a gente faz? Então, é aquilo que nós falamos, a estrutura foi feita, mas não foi feita no lugar certo. Então, vai ter problema, nós vamos ter muitos problemas. Em questão de vaga, eu vi no jornal aqui de Poços, recebi no meu e-mail, o deputado Carlos Mosconi preocupado com as referências. Eu espero que ele consiga. A competência dele como médico a gente não leva em conta, que ele é excelente. E como deputado também, espero que ele consiga mudar isso. O problema de referência é um caso sério nesse país. Não é só em Poços de Caldas, não é só em todo lugar. O hospital que é referência não aceita o caso. Então, como ele pode ser referência? Teve um caso aqui de um paciente que sofreu um acidente, quebrou as 2 pernas, foi atendido na Santa Casa, transferido para Botelhos, que ele era de Botelhos, Botelhos a referência aqui, veio aqui, a Santa Casa não aceitou, está lá no Santa Lúcia, que não é referência para ortopedia. Foi operado ontem pelo ortopedista, que o A1 conseguiu ir lá operar ele, para tentar amenizar a situação do cara. E não é referência ao hospital. Então, nós temos esse problema de referência. Então, quer dizer que o hospital se credencia a ser referência daquilo e não aceita o paciente. Aí o paciente fica na Policlínica Margarita Morales. Hoje eu tive uma denúncia aqui, que eu vou até verificar isso, que tem pacientes que morreram no Margarita Morales esperando vaga no hospital. Isso é inconcebível. Isso não é um sistema de saúde. Isso não pode acontecer. Se o cara está correndo risco de vida, ele tem que ser transferido imediatamente. Não tem. Você não pode falar assim, eu não vou aceitar o caso. Aí eu vejo no Santa Lúcia o jeito que está o Santa Lúcia. O meu sogro precisava ser internado lá, não era nada de urgência, e eu fiquei 8 dias esperando uma vaga, ele com convênio, para internar por convênio. Consegui internar ele ontem. Então, o hospital está lotado, tem gente lá, mas olha, tem uma área de repouso lá que tem 4 pacientes lá que estão lá, e o hospital está aceitando, não é de negar. Então, eu espero que o deputado Carlos Mosconi consiga fazer que haja um investimento nos leitos nesse país. A Regina sabe disso, a gente sabe disso. Poços de Caldas, eu estou formado há 30 anos. Comecei, quando eu me formei, vim trabalhar em Poços de Caldas, fazendo residência em São Paulo, vinha dar plantão. A Santa Casa não mudou muita coisa de leito do que era há 30 anos atrás. A estrutura é a mesma. A estrutura é a mesma. E ampliou o serviço. O Santa Lúcia, a estrutura é a mesma. Está tentando crescer, vai aqui, cobra ali, mas é o mesmo. E aí nós ainda tínhamos o Pedro Sanches que atendia a SUS. Hoje nós não temos mais o Pedro Sanches. E aonde está? E a população, quanto cresceu nesses 30 anos? E cadê o investimento na nossa cidade em leitos hospitalares? Não adianta a gente querer trazer médico, trazer coisa, e não tem investimento nisso. Não há uma política federal de investimento no crescimento de leitos no hospital. Muito pelo contrário. Hoje, se você pegar aqui, descendo aqui, Caldas, o hospital ainda funciona, não funciona a pleno vapor, mas funciona. Santa Rita fechou, Ipuiuna fechou, Congonhal fechou, Ipitura não tem hospital. Aonde que vem esses pacientes? Para Poços de Caldas. Então, nós estamos aumentando a nossa área de atuação do município e não tem leito. Será que nós aqui somos os burros da história e eles são os inteligentes? Eu acho que não. Nós estamos vendo, sai na população e vê a população aqui reclamando de internar um paciente. Você não consegue. Eu parei de operar um pouco do mutirão, por quê? Porque eu não tenho onde internar paciente. Eu não consigo vaga no Santa Lúcia para internar. Ontem eu tinha 6 cirurgias marcadas, eu consegui 2 vagas. Operei 2 pacientes, 4 ficaram sem operar. Não sei que dia que eu vou operar esses pacientes. Semana que vem eu tenho mais 6 para operar. Não vou ter vaga para operar esses pacientes. E o que a gente faz? Como que fica? Agora, um paciente está infartado na policlínica, eu vou tirar a vaga dele para impor um paciente que pode esperar? Não tem jeito. Então, a política, será que não estão vendo isso a nível de município, estado e o federal, que precisa de investimento em leitos hospitalares? Não adianta a gente começar a pôr 300 PSF, não sei o que lá, se a gente não tem aonde pôr esses pacientes. Eu acho que está na hora do município começar a exigir do governo estadual e federal investimento nos nossos hospitais, em crescimento.
Nós temos que aumentar o leito, e não é só reformar o hospital. O Santa Lúcia reforma, mas não cresce. A Santa Casa reforma, é verba para reforma da UTI, reforma não sei lá, reforma não sei lá, e não cresce. Algum prédio foi construído, alguma coisa foi construída a mais? E não. Então está na hora da gente começar a pensar um pouquinho nisso, porque senão vai acontecer o que no município? Colapso. Vai começar a morrer paciente em casa, paciente na policlínica, no Margarita Morales, e não tendo lugar para internar. E aí não adianta, nós temos 50 equipes de PSF, a UPA funcionando, e aí nós não temos que ter. Aonde a gente bateu muito, eu e a Regina? Aonde vai pôr esses pacientes da UPA? Nós não temos. Imagina hoje, uma UPA funcionando, aonde as 17 cidades que vão jogar paciente aqui dentro, aonde que nós vamos internar um paciente hoje? Ele vai morrer na UPA. Então, nós temos que assumir que nós temos uma deficiência de leito e ver qual é a política que esse país, que essa cidade vai tomar em relação aos leitos hospitalares. Todos os vereadores aqui questionam. Doutor Rogério, me arranja uma vaga, todo mundo pedindo. Não tem jeito, eu não consigo, para mim, um paciente meu, eu não consigo internar. Então, é a dificuldade. Aí, a gente vai começar a discutir, não tem tomografia, não tem tal exame, não tem... Isso é uma coisa que é uma falha, mas a maior falha é aonde internar os pacientes com urgência. Aonde nós vamos pôr esses pacientes que estão necessitando? Uma hora vai ser um parente nosso, eu quero ver o que a gente vai fazer. Aí nós vamos aqui bater na mesa, esgoelar, fazer o quê? Não tem leito, gente. E não é culpa só da Santa Casa, não é culpa do Santa Lúcia, o governo estadual e federal não traz nenhum benefício, não dá nenhum benefício para você aumentar as coisas. A tabela do SUS é ridícula, paga mal, não paga em dia, atrasa num monte de coisa. Pô, então quem quer trabalhar? Quem que vai fazer isso? O Tiago Cabelão falou, não consegue neurologista. É lei da oferta e da procura. Nós temos poucos neurologistas no país. É uma residência difícil, cara, que você tem que ficar 5 anos praticamente de estudo. Aí o cara vem para ganhar um salário não compatível, outra cidade oferece mais, outro lugar oferece mais, ele vai trabalhar em outro lugar. Então, é questão de lei da oferta e da procura. Então, você tem que fazer uma política que você traga o indivíduo para cá. Você vai trazer um neurocirurgião para Poços de Caldas, ele vai operar onde? Não tem leito, ele não tem onde pôr os pacientes de urgência. Neurocirurgião opera urgência. Um trauma, uma coisa, ele vai operar onde? Não tem leito para ele operar aqui. Então, você não tem como agradar um médico para vir para Poços de Caldas. Vai falar para ele operar onde? Não tem leito. Então, eu espero que alguém esteja ouvindo a gente, que faça alguma coisa. Espero que o deputado Carlos Mosconi, com a sua luta, que é um lutador bravo em cima disso, consiga abrir isso. Vou pedir para o Geraldo lá em Brasília, a gente vê o que a gente pode fazer. Precisa ter um investimento na cidade urgente de leitos públicos, leitos hospitalares. Será que a saída é construir um hospital municipal? Sei lá o que vai fazer, alguma coisa tem que ser feita. Muito obrigado. Obrigado, vereador Rogério Andrade. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos Pena e Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, primeira coisa, eu ouvi as palavras do companheiro doutor Rogério a respeito desse caso, desse acidente que teve. Foi uma pessoa que foi acidentada perto da Santa Casa, de Palmeiral até Antônio Carlos, não sei se o senhor fica sabendo, quebrou as 2 pernas. O primeiro socorro foi feito na Santa Casa e falaram, agora você vai, disseram que a ambulância levou ele até Palmeiral, teria que voltar no outro dia para fazer a operação. A hora que chegou aqui, falou, não, que não pode ser operado, até a ambulância de Boteiros que trouxe. Aqui você não pode ser operado porque você faz parte de Boteiros, não me fala a memória, de Alfenas. Essa pessoa voltou. A pessoa que tinha me ligado lá de Palmeiral falou, infelizmente, liguei na Santa Casa, nem atenção, não pode, foi tudo bem. Aí, não sei como, essa pessoa trouxe e foi no Santa Lúcia. Essa moça de Palmeiral voltou a ligar para mim e falou, Lical, está lá no Santa Lúcia, mas não tem vaga, como é que vai fazer? Eu liguei para o doutor Arrum. A gente tem que parabenizar a atitude dele. Passa dificuldade, passa tudo, mas eu falei, Lical, vou ver o que eu faço por você. Eu falei, não, por mim não, pela pessoa. Ele falou, Lical, já consegui ter um médico, agora me fala
o nome do médico, sensibilizou com a situação desse rapaz, você deve até ser Carlos Marcondes. Falou, nossa, o rapaz não pode ficar desse jeito, que está perigoso, e um coágulo de sangue para o pulmão, pode até falecer, se perder a vida. Aí, dali a pouco me ligou novamente, Lical, já está tudo solucionado, vai ser operado, pode contar comigo, está tudo. Então, eu quero parabenizar e deixar e abrir, eu acho, as portas dessa casa, o que ele depender de nós, vereadores, pela posição que ele tem, que as pessoas que necessitam. Passa muita dificuldade, que eu sei, já não é de hoje, há muito tempo vem, mas sempre atendendo as pessoas de poço. Outra coisa também, viu o Rogério falando, pensei que ele tivesse esquecido do doutor, falou do Moscone, falou muito bem do Moscone, e tinha esquecido do Geraldo Tadeu, porque ele é deputado federal, foi eleito aqui em Poços, praticamente eleito aqui em Poços, e muito bem votado. Eu acho que cabia a ele, ter muitas coisas já trouxe, mas a coisa mais importante que ele poderia ter trazido para Poços, mais leitos hospitalares, porque está com o governo federal. Isso, a força dele é bem maior do que um estadual. Mas agora diz que vai dar uma força, eu gostaria que ele fizesse alguma coisa sobre os leitos desses hospitais que nós estamos necessitando. Outra coisa também, senhor presidente, nós temos que cobrar da administração quando vai vir para essa casa a municipalização do trânsito. Não foi municipalizado, não. Que eu estive falando com o tenente coronel, ele disse o seguinte, que tem primeiro fazer estrutura para a gente depois colocar os radares, porque não tem quem vai fiscalizar os radares. Então depende agora de fazer a estrutura para poder, porque nós não pode colocar radar por enquanto, foi o que ele me disse. Eu não entendo, aí as palavras dele, até nós conversamos, foi ontem, antes de ontem, coisa assim. Uma coisa que aconteceu, pelo amor de Deus, senhor prefeito, vamos tomar uma providência na João Pinheiro, entre a PAI e o Parque Municipal. Essa noite, esse fim de semana, aconteceu um acidente. Se tivesse alguma pessoa caminhando, naquele horário, teria morrido, teria acontecido acidente grave. Então, vamos pedir, nós, senhor presidente, peço ao senhor que interceder junto ao prefeito para colocar, igual nós fizemos aqui na porta da Câmara. Tem pessoa que fala, não, isso aí vai ser pior. Não vai. A única coisa que nós não conseguimos é a morte. Depois que morrer, não adianta. E também, igual a gente estava conversando, de comentário do doutor Edalmo, graças a Deus, nós agora temos acesso. Temos acesso, foi com o Joaquim, fomos muito bem atendidos. Depois nós fomos com o presidente dessa casa também, esclareceu o que a gente precisa, vai estudar o que pode ser feito, não da maneira que era antes. Não pode atender, você tem que marcar a hora para ser atendido. A gente agenda porque tem muito compromisso. Mas com ele não, atendemos, fomos lá, nós resolvemos praticamente as coisas que nós pedimos, não foi resolvido ainda mais. A maneira que ele atende a gente é a mesma coisa que tivesse atendido. Outra coisa também é a respeito de uma auditoria que eu pedi na água mineral. Eu não sei se foi contratado alguma empresa, já está fazendo, senhor presidente? Está fazendo. Porque nós não fomos comunicados nessa casa que estava fazendo, é uma coisa que eu não sei. Então, tudo bem, já não tem conclusão nenhuma ainda não, né? Então, quando tiver, é bom que a gente tenha noção. E também, cobrar, nós estamos aqui para cobrar. O trânsito de Poços, umas coisas a gente fala, está errado aquilo e aquilo outro. É o Maria Imaculada, que é uma história antiguíssima. Desde o Antônio Carlos lutou, outros companheiros nessa casa, Paulo Eustáquio, a respeito do trevo do Maria Imaculada, Joaquim, acho que praticamente todos os vereadores dessa casa se preocuparam. Graças a Deus, agora está sendo feito. E conversando também com o chefe da guarda, ele nos disse também que eu pedi, até entrei para essa casa, a respeito da Vila Flora, onde nosso companheiro Tiago mora. Ali é um perigo. Já aconteceu diversos acidentes, agora eles falaram que vai ser executada essa obra, que é muito importante. Outra coisa também que foi feita na Remígio Plésia, aonde ali em frente ao Orestes, Retífica Commander, eles viravam naquele lugar, acontecia acidente todo dia, toda hora. E também lá em frente, que vai para o DEMAI, para o CEOP. Ali foi fechado também. Brilhante a posição, porque eles tem um trevo, então a pessoa que vai utilizar aquele local,
ele vai, faz o trevo e entra sem perigo nenhum. Então, são coisas que estão sendo feitas, é difícil, não é fácil não. A gente pede, todos nós vereadores estão pedindo, e determinadas coisas estão sendo atendidas. Só isso, muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Luiz Carlos. Com a palavra, a vereadora Regina Sioff. Queria registrar aqui a presença do Dr. Roberto Carvalho, que é diretor técnico comercial da Gasmig. Seja bem-vindo a postos e bem-vindo aqui à nossa Câmara Municipal. Foi meu patrão, viu, gente? Senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadora, presentes, quem nos assiste pela internet, hoje eu não queria falar de saúde, né? Mas é difícil não falar de saúde. Não falar, principalmente diante desses problemas que nós estamos enfrentando, e uma situação que eu quero aproveitar essa tribuna e esclarecer é em relação às cirurgias do mutirão. Ontem e hoje eu fui procurar saber exatamente o que estava acontecendo, porque estão suspensas as cirurgias de mutirão, tanto no Santa Lúcia quanto no Santa Casa, por orientação da Secretaria de Saúde. Por quê? Porque o Ministério da Saúde não repassou para o Estado um valor de 60 milhões em relação ao pagamento das cirurgias realizadas através do mutirão, foi a informação que nós obtivemos. E o Estado, por sua vez, não quer assumir, né, esta situação de enviar as AIHs, as séries, os números de AIHs, para que os hospitais possam estar autorizados a realizar a cirurgia e, posteriormente, receberem pelas cirurgias. Então, eu estive hoje conversando no Santa Casa, também no Santa Lúcia, e as cirurgias estão suspensas. Isto é um problema muito sério, porque tem inúmeras pessoas que estão aí, estavam, vamos dizer, próximos a fazer cirurgias, que têm problemas sérios, por exemplo, com muita dor, como vesícula, né? Que é uma grande demanda reprimida, as cirurgias de vesícula, e que estão, vamos ter que aguardar um posicionamento. Eu estava conversando com o secretário Fernando Poço, que eu acho que seria uma hora de acionar lá a doutora Aparecida, que foi secretária aqui de Saúde, que hoje trabalha na Secretaria de Assistência Social, né, do Ministério da Saúde, para que ela possa estar vendo exatamente o que está acontecendo. Essa é a versão que nós obtivemos depois de pesquisas, no sentido de saber por que não estariam ocorrendo mais os mutirões há mais ou menos aí uns 10 dias. Tem informações também, esse é mais exatamente do Hospital Santa Lúcia, que janeiro, fevereiro e março, os mutirões que foram realizados, as cirurgias que são em torno de 80 cirurgias por mês, não receberam até o presente momento. Então, fica complicado, o hospital tem um custo, tem um gasto e não recebe aquele valor, como é que pode dar continuidade também às cirurgias. Então, a gente espera que haja uma mobilização muito grande, senhor presidente, da Secretaria aqui junto ao Estado, o Estado também junto ao Ministério, se esse for realmente o que foi nos passado, para que volte imediatamente. Estava correndo tudo bem o mutirão, né, inclusive com valores a maior, né, para pagar os profissionais e tudo mais, e agora nós estamos com esse problema da liberação da série de AIHs com autorização do Estado. E a Secretaria aqui, o que eu tenho informação, que já encaminhou ofício ao Estado, pedindo providências. E os hospitais, fica aqui a sugestão, deveriam encaminhar um ofício à Secretaria de Saúde, para que a Secretaria de Saúde se empenhe mesmo, né, para que possa estar resolvendo esse problema, porque não pode entrar no teto físico, porque senão vai extrapolar o teto, visto que 90% do que nós gastamos com saúde é com urgência e emergência, e não com cirurgias eletivas. Quanto à questão dos leitos hospitalares, eu não acho que seria a política do governo já há algum tempo, é a deshospitalização. Então, eu acho que as políticas, a questão do leito aqui em Poços, especificamente na nossa realidade, vem diminuindo mesmo. A Santa Casa, ela se especializou em oncologia, então leitos que eram utilizados para atendimento geral, foi para a oncologia. Então, a gente tem que começar a observar onde que está o nó crítico da coisa. Por exemplo, UTI.
né? Onde é a UTI hoje, eram leitos hospitalares. Hoje é UTI, né? Onde é a enfermaria hoje, é somente para atendimento oncológico. Se especializou. Então, houve uma especialização nesse sentido e os leitos começaram a ser destinados à alta complexidade, porque para os hospitais interessa mais a alta complexidade, que é quando eles recebem um pouco mais, né, na verdade. Então, nós temos que ver essa situação. Outra coisa, se nós estamos tendo muita urgência e emergência, é porque nós temos que melhorar a nossa base de atendimento, o nosso PSF, as UBSs, que têm o maior poder de resolução, né? Eu acho que é fundamental isso. São políticas que têm que ser... Eu acho que é muito amplo a discussão em relação a leitos hospitalares, né? Eu acho que é importante, sim, se pensar em aumentar algum leito, mas nós temos que ter políticas voltadas ao aumento desse leito. Senão nós aumentamos 10, 15 leitos Santa Casa, 10, 15 leitos Santa Luz, daqui 1, 2 meses nós estamos aqui falando a mesma coisa na tribuna. Então, são várias ações, na minha opinião, que têm que ser desenvolvidas. A melhor capacitação dos profissionais que trabalham nas UBSs, nas unidades básicas, que trabalham no próprio PSF, a capacitação para atendimento do idoso, que eu sempre venho falando aqui. Se vocês forem na Santa Casa e no Santa Lúcia e observarem, uma grande maioria que estão lá internados, e muitas vezes até por um tempo longo, são mais idosos, né? São casos que talvez poderia ser resolvido numa internação domiciliar, no acolhimento domiciliar, com a estrutura para isso, e nós não estamos tão longe disso aqui, em Poços, acho que pode-se pensar nisso. Então, são várias coisas que têm que ser feitas, na minha opinião. Só, simplesmente, o aumento do leito, porque o custo hospitalar é muito alto, né? Se você conseguir resolver na base, na rede, nós vamos poder otimizar muito mais os recursos que nós temos. Quanto à questão das referências e contra-referências, é pactuado em PPI. Isso participa o município, participa o Estado, é lá que tem que ser a discussão, né? Quando pactua, nós não adianta, o Zé Maria trabalhou já em regulação, né? Ele sabe do que eu estou falando. Então, eu acho que a pactuação é muito importante. Então, não adianta lá pactuar algo que depois não tenha perna suficiente para poder atender a demanda pactuada. Isso é muito importante. O município tem que assumir aquilo que ele tem condição de assumir, né? Então, eu acho que é uma discussão muito ampla essa questão de leitos hospitalares. UPA é problemático. Os hospitais fechando, os hospitais não têm condição de continuar, tem viabilidade econômica, né? E aqui vai realmente vai sobrecarregar. Tem que se pensar no atendimento terciário. Eu acredito que não houve um planejamento até o momento, pelo menos eu não conheço, os senhores conhecem, eu não conheço, para a questão da referência contra referência, né? Quais são os critérios, quais são os indicadores que vão ser utilizados. Eu acho que isso é gestão que precisa ser feita, porque senão nós vamos entrar numa situação muito complicada. A hora que abrir a UPA, né, reorganiza o que já vem para cá, porque já vem. Não tenham dúvida que já vem para cá de uma forma não organizada. Agora vai, pelo menos, organizar a referência e contra-referência. E a gente espera que recursos dos municípios que pactuarem também venha para estar colaborando na questão da manutenção. Então, essas as considerações. A outra questão que eu queria falar é em relação à especialidade de neurologia, né? A situação está muito séria, senhor presidente, a questão da neurologia. Muito séria mesmo. Nós temos, por exemplo, inúmeras pessoas com suspeita de doença de Parkinson, que é uma doença realmente que está aí batendo as portas, e o diagnóstico de doença de Parkinson, o Zé Maria sabe, o Rogério não está aqui, ele é bastante complexo, é um raciocínio clínico especializado, na verdade, nem precisa de exames complementares, né? Mas precisa do especialista. E a gente está observando algumas pessoas portadoras de Parkinson chegar num quadro gravíssimo por falta de neurologista. Então, fica aqui a minha, só encerrar, a minha solicitação para aquela ideia que eu dei já aqui por várias vezes, de tentar fazer algum tipo de convênio com a Santa Casa e Santa Lúcia, para que os neurologistas de lá possam estar atendendo aos casos clínicos que é necessário. Muito obrigada.
Muito obrigado, vereadora Regina Sioff. Com a palavra o vereador Jonei Eiras. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras, hoje eu vou usar a tribuna, presidente, para a gente falar sobre os pesquisadores de vários países que estão reunidos aqui em Poços de Caldas para um seminário para discutir sobre o efeito do radônio. Isso é uma matéria que nos preocupa muito, que ele afeta um pouco a saúde humana. Então, o radônio, como se diz, é um gás nobre usado no tratamento do câncer. Porém, a presença desse gás na atmosfera em grande volume pode causar danos ao ser humano. Uma pesquisa aponta uma grande concentração de gás acima do normal em alguns pontos de Poços de Caldas. Preocupante. O objetivo do seminário é discutir a exposição do gás, visando políticas que minimizem os efeitos sobre a saúde. Nas pesquisas feitas em Poços de Caldas, ao todo, 342 casas foram analisadas durante um ano, dos quais 15% foram constatados um volume muito acima do esperado. Segundo especialistas, o elemento radioativo é o segundo maior causador de câncer do pulmão. A melhor recomendação é manter os ambientes ventilados, porque quanto mais ventilado, melhor, já que o radônio vem do solo e se acumula dentro das residências. Quero falar também, senhor presidente, a respeito da hemodiálise. Realmente, tiveram os técnicos da Secretaria de Saúde do Estado em Poços de Caldas, que tem 6 novos pontos de hemodiálise, do quais foi feita uma perícia técnica e as engenheiras constataram e solicitaram a adequação do projeto de expansão do centro de hemodiálise feito pela Santa Casa, incluindo a adequação de uma das portas do centro de hemodiálise. Essas engenheiras estiveram em Poços na quarta e quinta-feira e fazendo análise do referido projeto. Assim, a fim de atender a portaria da Vigilância Sanitária do Estado, a Santa Casa necessita de aproximadamente 45 dias para se adequar. Após isso, os pacientes poderão ser atendidos normalmente no centro de hemodiálise. Quero parabenizar também aqui hoje as pedagogas pelo seu dia, que é um dia especial para aquelas que tanto carinho, tanto amor têm pelos nossos jovens, pelas nossas crianças. Parabéns às pedagogas. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Jonei Eiras. Vereador Paulo Tadeu. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu queria rapidamente aqui pontuar, acho que os discursos hoje aqui vão na área da saúde mesmo, né? Então eu acho importante a gente fazer algumas referências. Primeiro, em relação à questão dos mutirões, né? Eu queria também aqui reforçar e ressaltar a posição e a postura do Hospital Santa Lúcia, através do seu diretor, o A1, né, que tem dado uma contribuição imprescindível para o Sistema Único de Saúde em Poços. Sem dúvida nenhuma, se não fosse o Santa Lúcia, a situação em Poços de Caldas seria de calamidade no atendimento hospitalar. Em que pese essas dificuldades do Estado com os repasses do mutirão, sei que o A1 determinou que as cirurgias tenham continuidade, independente desses repasses nesse momento. Quer dizer, ele vai fazê-lo para buscar os recursos depois, para não interromper a série de cirurgias lá. Isso não minimiza, né, esse distanciamento do Estado nesse processo, apenas revela o caráter e o compromisso do A1 com a questão da saúde pública em Poços. A outra questão sobre a hemodiálise, mencionada aqui pelo Jonei, Jonei, a gente tem que compreender mesmo, sabe?
Existem os processos burocráticos, existem os prazos que precisam ser cumpridos, né? Mas isso vale para todo mundo, né? Isso vale para o governo federal, isso vale para o governo municipal, isso vale para o governo do estado. É racional trazer à discussão essa questão da burocracia, dos prazos, né? O que não se pode é dar tratamento diferenciado, né? Quando sou quando é em relação a mim, tem prazo, precisa cumprir, tem burocracia. Quando é relação adversária, é incompetência, é falta de compromisso. Isso é que não pode, né? Nós precisamos todos compreender e trazer o discurso para a racionalidade. Você foi muito bem quando você veio aqui, trouxe uma explicação razoável que todos nós temos que compreender, né? O que nos dá, inclusive, autoridade para, em algum momento, fazer um enfrentamento político mais sério e mais consequente quando os prazos e a burocracia que conspiram contra a nossa administração ou contra o governo federal sejam cobradas aqui como um fator de incompetência ou incapacidade na gestão. A outra questão que eu acho que é importante mencionar é essa questão do radônio. Isso é uma velha discussão aqui em Poços, né? Eu acho que o estudo é importante, a pesquisa é importante, essa questão, sobretudo, a gente ter dados científicos para que a gente possa identificar as regiões da cidade, mas é também importante que a gente ponha o pé no freio e não ficar muito alarmado com essa situação, não, porque nós já tivemos aqui outras notícias dessa natureza e, frequentemente, nós somos auditados aqui, com pesquisas também, e que dizem que Poços de Caldas não tem nenhum índice de câncer, por exemplo, diferenciado de outros municípios. Nós estamos na média, né? Portanto, em que pese essas preocupações com o radônio, elas têm que ser relativizadas até para que a gente não possa criar também um monstro aí a assombrar toda a nossa população e assombrar as pessoas que nos visitam. Vou na direção dos leitos hospitalares, que eu acho que é uma questão central. Eu acho que primeiro a gente precisa entender o que se passa em Poços de Caldas, né? A primeira coisa, a Regina colocou de maneira muito precisa, que foi a substituição das áreas de internamento por áreas de especialidades. Isso a gente vem denunciando e avisando que ia acontecer há muitos anos. Há muito tempo a gente vem dizendo que essa é uma questão séria, que não se constrói área nova, aproveita-se área antiga. Portanto, nós vamos oferecendo especialidades, nós vamos oferecendo medicina sofisticada, oferecendo condições de trabalho para médicos especializados com o sacrifício do atendimento da população. Essa é uma questão, o diagnóstico da Regina está absolutamente correta nesse aspecto. Mas tem um outro aspecto que às vezes escapa da nossa percepção. 40% dos leitos hospitalares no Brasil são de pequenos hospitais, de hospitais de baixa resolutividade. O Brasil, ele tem uma média de leitos hospitalares relativamente baixa. Relativamente baixa. Nós temos em torno de 2,4, 2,5 leitos hospitalares por 1.000 habitantes no Brasil. Os Estados Unidos têm 3,1. É claro que você tem países que têm 13. Você tem o Azerbaijão que tem 8. Mas são países que fazem uma opção pela política de saúde no atendimento hospitalar. O problema nosso é que nós temos uma quantidade de leitos estreita, mas que 40% desses leitos são de pequenos hospitais. Então, todos esses hospitais maiores, que têm uma resolutividade maior, são demandados por toda uma região. Todos os hospitais pequenos têm que mandar para cá, porque eles não têm capacidade de resolver isso lá. Então, essa é uma questão. O número de leitos não é tanto o nosso problema. O nosso problema é essa espécie de postura metropolitana que uma cidade pequena, como Poços de Caldas, tem na região. Ela é uma cidade com característica metropolitana. Se a região não tem resolutividade, é para cá que o pessoal vem buscar esse atendimento, né? Porque a questão, no Brasil, por exemplo, se nós considerarmos 20, 30 anos atrás, nós tínhamos mais leitos por habitante do que nós temos hoje. Agora, reduzir significa que nós retrocedemos? Não. Reduzir pode significar que a atenção básica no Brasil melhorou, e melhorou mesmo, né? A mortalidade infantil caiu, a longevidade aumentou, aquelas doenças infecciosas que existiam, algumas delas foram até extintas. Então, no Brasil foram extintas. Então, o que há é que um processo em que o recurso público vai para a atenção básica, e na atenção básica você tem condições de deshospitalizar. E com frequência também se faz aqui no Brasil
uma certa confusão. Reduziu 13 mil leitos, 12 mil leitos. Olha, os 12 mil leitos que foram reduzidos no Brasil foi na área psiquiátrica. 8 mil deles naquelas áreas que eram pessoas abandonadas. Alguém aqui já teve coragem de ler um livro que chama O Holocausto Brasileiro? Tenta chegar a 30%, a 30ª página desse livro, para vocês verem o que acontecia em Barbacena. Foram esses leitos que foram extintos no Brasil. Isso eram fundamentais que fossem extintos, né? Então, nós temos uma situação que nós temos um número razoável de leitos, é preciso investir mais na atenção básica, mas é preciso ter presente também que temos que solucionar a questão dos pequenos hospitais, para dar um mínimo de resolutividade para esses hospitais. Finalmente, eu quero concluir aqui a minha intervenção, tratando da questão da Santa Casa. Eu nunca escondi a minha impaciência com a Santa Casa. Eu acho que ela, de um determinado tempo para cá, há cerca de 8 anos pelo menos, ela resolveu que ela ia se situar no padrão de gestão dela. Ela se integra ao SUS quando interessa, ela se integra ao sistema quando é conveniente, mas na gestão dela, o interesse público vem em segundo lugar, tem vindo em segundo lugar, né? Eu não conformo com uma instituição, com aquele porte que tantos recursos públicos já recebeu, ter a porta fechada do ambulatório. Quer dizer, do ponto de vista administrativo, se eu sou administrador lá, isso para uma beleza, é isso mesmo que eu quero. Mas do ponto de vista da população, isso não é o correto, né? Eu acho que nós não precisamos construir um hospital em Poços de Caldas, um hospital municipal, doutor Rogério. Eu acho que nós não precisamos construir, não. Nós precisamos ter coragem e expropriar a Santa Casa e transformá-la num hospital municipal. Porque eu acho que aí a gente consegue integrar esse hospital no Sistema Único de Saúde. E não está longe disso, afinal de contas, me parece que o prédio pertence à municipalidade. Muito obrigado. Obrigado. Algum recado? Verificação de quórum. Flávio. Cadê o professor Flávio? Doutor. Tá bom? Vamos chutar. Vou começar primeiro. Sob a bênção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e peço a todos de pé uma salva de palmas no nosso pavilhão nacional.